Por favor, e abra no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo é o 15. João capítulo 14, o versículo é o 15. Estamos no mês da obediência, aprendendo que a obediência compensa, a obediência traz a bênção. Na semana estamos vendo que a obediência traz a bênção para a nossa casa. Vimos na sexta-feira que a obediência ela causa milagres, ela faz também resultados na nossa vida, nos faz ser quem Jesus quer que a gente seja, que na verdade a gente já é essa pessoa que Cristo já nos fez, só que precisamos assumir essa posição. Então nós temos visto isso nesse mês todo sobre a obediência. Deus tem colocado temas no nosso coração para ministrar a cada um de vocês em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? João capítulo 14 e o versículo é o 15. Quem achou, diga amém. Eu quero que você leia junto comigo, porque diz assim: se me amardes, Jesus dizendo, se me amardes, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Na linguagem de hoje, ela vai colocar ali, diz, Jesus continuou dizendo, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, guardar é obedecer os mandamentos do Senhor Deus. Irmão, nós precisamos começar a praticar essa obediência, porque senão nós vamos ver só caminhos e portas fechadas para a nossa vida. E eu te pergunto, é fácil obedecer? Irmão, não é fácil obedecer os pais. Quanto mais Deus, é difícil. Mas eu quero que você compreenda uma coisa: o ser humano sozinho, ele nunca vai conseguir obedecer a Deus. Nunca. Sozinho não vai. Porque a nossa carne aqui, esse corpo aqui, ele já nasceu pecaminoso, com o pecado de Adão. Vou te provar isso. Quem ensinou a criança a colocar o pé na frente da outra para derrubar? Quem ensinou a criança a empurrar a outra? Quem ensinou a criança que aprendeu a falar agora, 1, 2 aninhos, a mentir? Você pergunta para o neném, neném, foi você que derrubou? Não. Neném, fala a verdade. É verdade. Na maior cara de pau. Ó, papai não vai bater, mamãe não vai bater, não vai brigar, eu só quero que você fale a verdade. Tá bom, fui eu. Quem ensinou essa criança a mentir? Já nasce com a natureza pecaminosa. Nosso corpo é assim, nossa natureza é pecaminosa. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz, a gente, irmão, não teria jeito, não teria solução, não teria salvação para a gente. A gente teria que pagar pelos nossos pecados. Ou seja, nenhum ser humano ia ser salvo se tivesse que pagar pelos seus pecados. Só vai pagar pelo pecado aquele que não crê em Jesus. Você creu em Jesus, aceitou, igual o irmão Fagner hoje vai ser batizado, acabou, está salvo. Todos os pecados dele foi apagado em nome do Senhor. Amém, pessoal? É isso que eu quero que você compreenda. É difícil obedecer, porque a nossa natureza é pecaminosa. Por isso que nós temos conosco aqui na terra quem, pessoal? Quem? O Espírito Santo. Ele está conosco. Jesus disse bem claro, quando os discípulos falaram, o Senhor vai morrer, vai ressuscitar, vai para o céu, e nós? Ele falou, vocês não vão ficar sozinhos. Depois que eu for, e é necessário que eu vá, eu vou enviar depois de mim um outro Consolador. Esse vai ser chamado Espírito Santo. Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga glória a Deus. Por isso batizou nas águas. Agora você tem que buscar de todo o coração, com força mesmo, com vontade, o Espírito Santo. Olha para mim. O Espírito Santo só vem na vida da pessoa que deseja Ele mais do que tudo.
Você tem que desejar o Espírito Santo mais do que ouro, mais do que prata, mais do que dinheiro, mais do que posição, mais do que casamento, família, namorada. Você tem que desejar o Espírito Santo mais do que um concurso, mais do que passar numa prova, mais do que ter aquela casa, mais do que ter aquele carro, mais do que ter aquela promoção, mais do que ter aquele cargo, mais do que ter aquela posição, mais do que tudo. Você tem que querer Ele mais do que tudo. Quando você deseja Ele mais do que tudo, aí Ele vem com força. Porque Deus não quer você pela metade. Então não adianta. Eu quero o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, mas não quero perdoar. Ele não vai entrar. Vem Espírito Santo, mas eu não quero ajudar aquela pessoa que me fez mal. Sendo que a palavra diz que tem que fazer isso. Amar até os seus inimigos. Amar é desejar bem e fazer também o bem. Mas eu não quero. Como é que o Espírito Santo vai vir? Para isso você precisa se limpar. Jesus, tira de mim toda a sujeira. A Bíblia fala que na mão de Jesus tem uma pá. Diga glória a Deus. E essa pá Ele tira toda a eira, toda a sujeira, toda a mancha, toda a bagagem errada que está na sua vida. Peça para Ele te limpar. Te limpou, o Espírito Santo vem. Com o Espírito Santo, fala para o seu irmão, fica mais fácil. Fica mais fácil com o Espírito Santo. Mas não quer dizer, agora eu tenho o Espírito Santo, nunca mais eu vou ter vontade errada. Você sempre vai ter vontade errada. Não se engane. Não, pastor, que eu vi um pastor falando que quando nasce de novo, pronto, você nunca... Não, você nasceu de novo no Espírito, mas você habita, seu Espírito que é santo, que é de Deus, que está na sua vida, ele habita num corpo do quê? De carne. E essa carne não se converte. Os hormônios não se convertem. O hormônio do homem continua o hormônio de homem. A mulher de mulher continua com os hormônios de mulher. E se encosta um no outro, fica pegando muito no outro, sai faísca. Por isso que quem é casado só pode pegar um no outro. Porque se começa a encostar muito no outro, começa a conversar muito forte, a pessoa vai pedir alguma coisa para você, vem no seu ouvido aqui, pastor, dá pra... está amarrado. Não dá, porque arrepia. Pastor, o senhor está endemoniado. Não, eu quero que você entenda isso, porque tem muita gente achando que está endemoniado, porque tem vontade, o homem tem vontade pela mulher, a mulher... Não, você não está endemoniado, você está no corpo de carne. E essa carne tem desejos desenfreados, que a Bíblia chama de concupiscência. Concupiscência é vontade desenfreada da carne. Então essa carne sempre vai ter vontade errada. Só que para isso nós temos o Espírito Santo, que nos dá domínio próprio. E faz você dominar essa vontade, dominar essa fraqueza. Por isso, toda a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Não tem como você servir a Deus e ficar firme com Ele e passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 50 anos na igreja, se você não tiver o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você pode até se batizar, como o irmão Fábio vai batizar hoje, mas agora ele tem que se batizar com o Espírito Santo. Porque se ele não for batizar com o Espírito Santo, ele não vai conseguir praticar a palavra que está sendo pregada. E por não conseguir, o que vai acontecer? Ele vai falar, é melhor não ir para a igreja. Porque se for para mim ficar fazendo coisa errada, é melhor não ir. E é o que muitos fazem. Por quê? Porque eles foram até batizados nas águas. Eles até mudaram a forma de se vestir. Eles até mudaram a forma de falar. Mas eles não receberam daquilo que Deus tem para nos dar, que é o Espírito Santo, que é o Espírito que habitava em Jesus. Só através do Espírito Santo você consegue negar a você mesmo. Só através do Espírito Santo você consegue orar, mesmo a sua carne não tendo vontade de orar. Só com o Espírito Santo você consegue amar os seus inimigos. Só com o Espírito Santo você consegue perdoar quem te ofendeu e fez muito mal para você. Só com o Espírito Santo. Levante as duas mãos e diga: Pai, eu preciso muito do Espírito Santo. E isso é uma coisa que no culto de domingo não dá para buscar muito. Por isso, dia 1º de novembro, vigília dos que têm fome e sede, principalmente quem não é batizado do Espírito Santo, você tem que estar aqui. É pelo bem da sua alma, pelo bem da sua vida. E se você não está bem espiritualmente, você não consegue ficar bem em nada.
Tem pessoas aí fora que ela tem tudo para dar certo em tudo, mas ela não consegue. Não consegue se dar bem na vida sentimental, no casamento, não consegue se dar bem com a família, não consegue se dar bem nos negócios, mas ela tem de tudo. O currículo dela é perfeito, mas ela não consegue. Por quê? Porque tem um vazio espiritual dentro dela. Enquanto a pessoa não preencher esse vazio que é pelo Espírito Santo, a pessoa não vai conseguir estar bem em nada. Sabe por quê? Se você não tem o Espírito Santo, qualquer coisa que seu marido faz, sua esposa faz, te tira a paz. Mas se você tem o Espírito Santo, você consegue ter paciência aonde a sua carne não conseguiria ter paciência. Você consegue ter amor aonde a sua carne não teria amor. Você consegue ficar em paz aonde a sua carne não ficaria em paz. Porque tudo isso que eu estou falando está lá em Gálatas 5:22. O que diz lá em Gálatas 5:22? Bem rapidinho para a glória de Deus. Fala que o Espírito de Deus produz o quê? Então quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que está dentro de você, ele produz o amor, quando na verdade a sua carne está produzindo ódio, está produzindo raiva. Então a carne, a vontade de estrangular, meter a mão na cara, a vontade de chutar o pau da barraca, chutar o balde, jogar a toalha, desistir, ir embora, subir. Mas o Espírito que está em você produz o amor até para aquele que não merece o amor. O Espírito de Deus produz em você alegria nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele vai produzir alegria dentro de você. O Espírito de Deus produz a paz. Que no momento de tempestade, no momento de luta, você fala... A carne quer gritar, a carne fala para você que você vai fazer agora. E agora? Agora lascou, agora ferrou. Tá vendo? A carne começa a falar, junto com Satanás junto, né? Começa a falar na cabeça. Tá vendo? O que adianta você ir para a igreja? O que adianta você orar? O que adianta buscar Deus? Olha a luta, olha a tempestade. Mas se você tem o Espírito de Deus, o Espírito te dá uma palavra na hora, ele te faz lembrar de uma palavra, porque essa é a função do Espírito Santo. Te lembrar daquilo que Jesus disse, a palavra diz isso. E ele faz você lembrar daquele culto, daquela palavra, daquele versículo que você ouviu, seja aqui ou em casa, na televisão, no missionário, na rede social. Ele faz te lembrar daquela palavra que você ouviu, aquele versículo, e aquele versículo produz o quê? A paz. E você consegue ficar em paz em meio às guerras. O Espírito de Deus produz a paciência. Quem está precisando aí? Tem gente que perde a paciência muito rápida. Por quê? Porque a carne está o quê? Gritando. Agora não confunda uma coisa com a outra. Tem gente que acha que lutar por aquilo que é certo é perder a paciência. Não, se você está certo, está certo. Você tem que falar. Amém ou não? Fala para o seu irmão, não confunda as bolas. Fala para ele, não me julgue. Fala para ele, olhe para você primeiro. É verdade. Não é porque você fala, tá errado, tem que fazer certo. Aí você repreende a pessoa. Você não tem paciência. Não é que eu não tenho paciência, é que está fazendo errado. Se está fazendo errado, você vai repreender, você vai corrigir, você vai falar. Mas que coisa, faz o que eu estou mandando, faz o que eu estou falando. Não é que você está perdendo a paciência, é porque a pessoa não faz o certo. Aí é outra coisa. Eu estou falando, quando eu falo de perder paciência à toa, sabe? Não tem motivo. Já conheceu o senhor Nunga? Já conheceu o senhor Nunga? O senhor Nunga, ele anda assim na rua. Alguém fala assim, bom dia, o que tem de bom? Tinha motivo para ele perder a paciência naquele bom dia? É disso que eu estou falando. Eu estou falando de perder a paciência com motivo. Com motivo você vai lutar pelo certo, que a gente é justo. Amém ou não? A gente quer as coisas certas. Quem gosta das coisas certas? Então você tem que falar, você tem que repreender, tem que exortar. É ou não é? Mas estou falando de perder sem motivo. Não tem motivo... E você é arrogante, você fala... Não, peraí, gente. Calma. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, quem tem o Espírito Santo, o Espírito produz a paciência. Quem mais? A delicadeza. Diga glória a Deus. A delicadeza. Diga, eu preciso disso, Senhor. As mulheres nem tanto, mas os homens. Os homens, repita comigo, diga, eu preciso disso. Os homens digam, eu preciso ser mais delicado. Não confunda as coisas. Delicado não é ser com a mão torta. Delicado, você continua macho, mas você é delicado, você é gentil. Amém, pessoal? O Espírito de Deus produz isso.
A bondade, irmão, a gente acha que é bom, mas não é. Só quem tem o Espírito Santo, ele consegue produzir bondade. Porque produzir bondade, para quem produz para a gente, é fácil. O Espírito de Deus faz você produzir bondade para aquela pessoa que não produz bondade para você. Que a vontade da carne é estrangular. A vontade da carne é jogar de cima de uma ponte. É subir no prédio mais alto de São Paulo. E sem querer, opa, caiu. Ah, meu Deus, meu Deus, que coitado. A vontade da carne é essa. Mas quem tem o Espírito de Deus, essa pessoa consegue ter bondade. E a última coisa que diz nessa linguagem de hoje, a fidelidade. Quem tem um domínio próprio, ele é fiel a Deus. Amém, pessoal? Na Revista Corrigida, fala também mais assim, ó, diferente, que fala assim, ó, amor, alegria, paz, paciência. Não, na Revista Corrigida. Isso. Na que estamos acostumados sempre. Foi não. Foi. Amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é a compaixão, né? Você sentir a dor do próximo, bondade, que nós vimos, também fala de fé, fidelidade, fé, aí mansidão, diga glória a Deus, e temperança, que é o domínio próprio. Tudo isso o Espírito de Deus produz dentro da pessoa que tem o Espírito de Deus. Não há conversão sem o Espírito Santo. Jesus disse isso. João capítulo 3, versículo 5. Tudo que Jesus está fazendo lembrar aqui agora, que não está no meu esboço não. Isso aqui Deus está dando agora. João 3,5 fala assim, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer do quê? Da água. Esse da água é fácil. Vamos resolver hoje, irmão Fagner. Esse da água aí. Agora tem que nascer também do quê? Aí já não é só com o pastor. Aí tem que ser com você e Deus. Eu posso até impor as mãos, pedir para Deus batizar, mas se tiver alguma porta fechada na sua vida, alguma coisa impedindo do Espírito de Deus entrar, não entra. Pode impor as mãos, Deus batiza. O Espírito fala, enquanto não perdoar, enquanto não tirar essa mágoa, enquanto não tirar esse desejo errado do coração, enquanto não tirar esse ressentimento, não entra. E Jesus fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar onde, gente? Então tem muita gente que está dentro da igreja enganada. Ela só é uma religiosa, um religioso. Ela até recebe algumas bênçãos. Já viu pessoa falar assim, do jeitinho que eu sou, Deus me abençoa. Sim ou não? Quem já viu alguém falar isso? E ela está certa, do jeitinho que ela é, pela misericórdia, pela bondade e pela fé que ela tem em Deus, Deus abençoa. Mas do jeitinho que ela não vai entrar no reino de Deus. É isso que você tem que entender. Não tem como entrar no reino de Deus do jeito que você é. Por isso tem que negar a si mesmo, perder a sua vida, parar de ser quem você é. Pastor, eu sou chato. Para de ser chato. Busca o Espírito de Deus, você vai ter alegria, vai ser feliz, vai ser simpático, as pessoas vão gostar de você. Você é chato, arrogante, porque não tem o Espírito Santo. E tem gente que acha que ser de Deus é ser arrogante. Já viu gente que se diz de Deus e é arrogante? Você não pode falar nada perto da pessoa. A pessoa, crente, que é isso? Não, porque... Ai, que chato. Sai de perto de mim, crente chato. Não suporto. Sabe? Você tem que ter o Espírito de Deus. Todos os problemas que nós temos na igreja de Jesus, eu falo todas, não importa a placa, a igreja de Jesus na terra, é porque tem pessoas no nosso meio que não têm o Espírito Santo. E sabia que esses que não têm, é os que mais gostam de mostrar que tem? Como ele não tem, ele quer mostrar que tem. Aí como é que ele quer mostrar? Ele quer mostrar fazendo assim. Quer mostrar rodando na igreja. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo ele pode se manifestar de várias formas. Eu não sou contra o Espírito Santo se manifestar de várias formas, não. Eu sei que ele pode. Eu sei que quando a presença dele vem, pode ser tão forte que você não aguenta ficar de pé, você perde as forças e cai. Eu creio no Espírito Santo que vem, que você pode ficar tão animado que você pode, dar uns pulinhos ali. Eu creio nisso. Mas tem muita gente que não é espírito.
Porque como alguém que tem o espírito, a família não gosta dela. E a casa é perturbada. Como é que pode? Como é que pode a irmã do Saião sair na rua e os vizinhos falam: olha lá a véia fofoqueira? Como é que pode? Então tem o Espírito Santo? Não, porque não tem os frutos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo, ele produz esses frutos que nós vimos aqui. Quem está entendendo a glória a Deus? Por isso, voltando ao que estamos falando, que é da obediência, Jesus ele disse: se me amardes, guardareis os mandamentos. Se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Mas não tem como obedecer sem o espírito da obediência. Se você não tiver o espírito da obediência, que é o Espírito Santo de Deus, você sempre vai ser rebelde. Você não vai concordar com a igreja, não vai concordar com o pastor, não vai concordar nem com a palavra, porque a igreja está fazendo o que a palavra manda. Sim ou não? Sim ou não? Estamos pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, anunciando a palavra de Deus no Brasil, no mundo todo, pela terra toda. É assim ou não é? E mesmo assim tem gente contra nós. Como é que pode ficar contra? É só você ver o fruto. Se aquilo que Jesus mandou fazer, Deus mandou fazer, estamos fazendo, nós estamos no caminho certo. Amém ou não? Mas quem não tem o Espírito Santo, não tem o espírito de obediência. O espírito dele é de rebelião. O pastor fala alguma coisa, na hora do culto até mesmo ele fala uma coisa no ouvido da pessoa, ou espera terminar e fala: você viu o que ele falou? O pastor falou um monte de coisa. Ele pega uma coisa que o pastor falou às vezes e distorce. Você tem que entender que pastor é ser humano, e sempre vai ter falha na igreja, não por causa de Cristo, sempre vai ter falha na igreja por causa dos líderes. Pastor Jaime é falhíssimo, falho. Tem hora que ele fala até muito com nós, e está sendo gravado aqui, não é segredo nenhum. Se um dia me perguntar pessoalmente: irmão, você acha que eu falho muito com vocês? Eu vou falar: falha, mas a gente tem que saber que ele é homem, e ele vai falhar. Missionário, misericórdia, fala demais com os pastores. Com vocês não, vocês estão longe, falha com nós também, mas são líderes da igreja. Nós temos que aprender a obedecê-los, de acordo com o quê? Com a palavra. Pastor Henrique está aqui, quem gosta de mim? Ah, seus fingidos. Estou brincando. Mas deve ter pessoas que não gostam, deve ter pessoas que falam assim: pastor, estou suportando o senhor aqui. Pensei que o senhor ia ficar 1 ano, já está 7, não vejo a hora de sumir. Não tem problema. Importante que você continuou suportando por amor a Cristo e está aqui comigo. Amém, pessoal? É só para você entender que nós temos que obedecer. Se você está conseguindo obedecer, mesmo não gostando de alguma coisa, você tem o Espírito de Deus. Porque quem não tem, ele é rebelde. Qualquer coisinha ele: não vou ficar aqui nada, eu vou embora, vou procurar uma igreja verdadeira. Então o que mais te pergunta na internet para as pessoas é: aonde está a igreja perfeita? Aonde está a igreja verdadeira? A igreja, irmão, para ficar perfeito é só nós não ir lá. Amém? Se um dia você falar assim: pastor, achei uma igreja perfeita, por favor, não vai lá, porque se você for, já não vai ficar. Quem entendeu, diga glória a Deus. E a mesma coisa eu. Pastor Henrique, achou uma igreja perfeita? Achei. Tá onde? Vou te falar não, porque nem eu posso ir, nem você, para continuar perfeito. Porque se nós entrarmos, não vai ficar perfeito não. Irmão, perfeito é só Cristo. Nós estamos aqui na terra sendo aperfeiçoados. Você acha que a pandemia não matou você por quê? Você acha que aquela cirurgia perigosíssima, arriscada que você fez, deu certo por quê? Por que a cirurgia arriscada deu certo e com os outros não dá certo? Só com você que teve um bom resultado? Porque estamos aqui sendo aperfeiçoados. É pura graça e misericórdia de Deus. Pura graça e misericórdia de Deus, que estamos aqui sendo aperfeiçoados, porque temos que ser perfeito como Ele é perfeito, temos que ser santo como Ele é santo, e sem santidade ninguém verá quem? A Deus, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos estar aqui nos limpando, santificando. Por isso hoje eu entendo aquele versículo que fala assim: o sujo, suje-se mais ainda, e o limpo, o puro, ele se purifica, se limpa cada vez mais. Por quê? Porque nós que aceitamos Jesus, temos o Espírito Santo, nós não estamos totalmente limpos, não, nós estamos nos limpando. Todo dia você tem que se limpar.
É assim ou não é? Todo dia, você já está limpo, mas todo dia você fala: Senhor, tem misericórdia, me limpa, me lava, me renova, tal. Por quê? Porque você tem que se manter limpo. Então você se lava. Quem toma banho aqui todo dia? Ó, pode mentir não, hein? Tá frio agora, hein? Eu te pergunto, você tomou banho ontem? Vai tomar hoje? Tem gente que já tomou hoje já. Pastor, eu tomei ontem, hoje de manhã já dei uma lavada antes de vir para cá. E hoje à noite vou dar uma outra lavada de novo, né? Tem gente que já fala assim: não, pastor, terça-feira eu tomei. E aí eu cheirei, não estava cheirando mal. Nem suei. Tá frio. Veste a camisa. Ah, dá para usar de novo, pendura lá. Usa a mesma camisa 7 dias por semana. É o sujo suja-se mais. Não, mas voltando para a parte espiritual aqui da coisa, irmão, nós precisamos nos limpar cada vez mais. Por que a palavra diz que quem é sujo, suja-se mais? Porque quem está sujo, já viu o porco? O porco, já deu banho no porco? O que acontece depois que você dá banho no porco? Ele volta para a lama de novo. Mas fala para o seu irmão: tu não é porco não, irmão. Fala para ele: tu é ovelha, irmão. Não adianta você vir domingo, a gente, Deus, purifica, santifica a igreja. Aí você chora, santifica, pede perdão. Na segunda você se suja de novo, seu porco. Para de ser porco, porque tu não é porco. O diabo está fazendo isso hoje nas pessoas. Está fazendo elas atribuir uma identidade que Deus não deu para elas. É um homem querendo ser mulher, Deus não atribuiu aquilo para ele. Ah, mas como é que você sabe que ele é homem? Você quer que eu fale? Não precisa eu falar, né? Ué, quando nasce, como é que sabe que nasceu homem? Pela pindolinha. Nasceu, tá com um negocinho lá. É macho aqui, ó, um negocinho aqui, né? Ah, é menino, por quê? Porque nasceu sem nada, nasceu só com um risco no meio. É menina. Ué. E hoje até pelo sangue, é assim ou não é? Você não, no osso. A pessoa morreu, irmão. Tá lá só o osso, a caveira lá, tudo pelado. Como é que eu sei que é uma mulher aquela caveira? É só pegar o osso, daí para o laboratório, eles sabem pelo osso. Pelo osso. A sua identidade está lá. Mas o que o diabo está fazendo? Distorcendo tudo. Eu vi uns vídeos desse dia, o cara falando que é um cachorro. Aí o dono dele com a coleira assim, ele com a cara de cachorro assim, colocou um negócio assim, ficar assim. Eu falei: que palhaçada. E eles falando sério, pedindo entrevista, e ele falando. Mas ele fala: não, porque agora ele está como cachorro. Ele se identifica como um cachorro. Eu juro que eu não quero rir, gente. Mas não dá. Eu já gosto de dar risada. Eu já gosto de um sarro. Eu sei, Jesus, que eles estão perturbados. Eu vou orar por eles. Mas não tem como rir uma coisa dessa. Aí eu vi uma coisa absurda. Um homem que se identifica para se vestir como mulher, mas ele não gosta de homem, ele gosta de mulher. Eu falei: mas que bagunça é essa? Ele é um homem, mas gosta de vestir de mulher, mas ele não gosta de homem. Ele gosta de mulher, ele gosta do certo. Mas eu falei: gente, era só ficar na configuração de fábrica? Era só continuar na mesma configuração. Você vê como o diabo está fazendo? Você não é porco para se limpar e voltar para o lamaçal. Você é ovelha. Você é filho de Deus. Não deixe o diabo te enganar. Pastor, eu não sou de Deus não, porque eu tenho pensamentos errados. Ah, então vamos dar a mão, que nós somos do cão junto então. Seu pastor também tem pensamento errado. Todo ser humano tem pensamento errado. Só que qual a nossa diferença? A diferença é que quando vem, está amarrado em nome de Jesus. Diabo, você bateu em porta errada. Eu sou morto para o pecado. Eu sou livre. Jesus me libertou. Amém, pessoal? E você vai resistindo ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. É isso que tem que fazer. Não adianta você pensar: ah, eu vou vir para a igreja agora e minha mente vai pensar só em anjinho. Não vai. Porque você está num corpo de carne. A Bíblia fala que é uma luta diária da carne contra o espírito. Mas a Bíblia fala: não andar na carne, andar em espírito. Para andar em espírito, eu preciso buscar a Deus.
Eu preciso orar. Eu preciso me envolver com Deus. Quem está entendendo, a glória a Deus? Hoje é o dia que você tem que fazer isso, irmão. Em nome do Senhor Jesus, abra o seu coração para Deus hoje. Fala tudo com Ele. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso ser santo. Eu não vou conseguir obedecer sem o teu Espírito Santo. Me dê do teu Espírito. E uma das provas que você tem o Espírito Santo é os dons espirituais que você recebe. Dom de profecia. Mas não é porque você recebeu o dom de profecia você vai profetizar todo dia, não, filho. Leia a Bíblia. Os profetas não profetizavam todo dia, não. Eles profetizavam quando Deus mandava profetizar. Não pensa: eu vou receber um dom de profecia, agora eu profecio no café da manhã, profecio sobre a minha sala, profecio sobre a manteiga, eu profetizo sobre... Não, pode ser louco. Isso aí é loucura. O dom da profecia, todos que têm o Espírito Santo podem ter esse dom da profecia quando for necessário. Quando houver necessidade, o Espírito te toma e você profetiza. A mesma coisa é os dons de curar. Não é porque você tem o Espírito Santo e recebeu o dom de curar que todo mundo você vai curar, não. Porque depende da vontade de Deus, da permissão de Deus, depende de um monte de coisa. Porque se fosse assim, não teria gente doente. É ou não é verdade? Era só cada um de nós aqui, cada um ir no hospital e falar assim: faz uma fila, e colocava a mão: está abençoado, está abençoado, está abençoado, está abençoado. E todo doente ia levantar e ia andar, ia fechar os hospitais. Mas não é assim. Deus opera da maneira que Ele quiser e tem que muitas coisas atribuir para Deus operar. Todos aqueles que foram curados por Jesus foi porque creram. A Bíblia não diz que Jesus curou todos. A Bíblia diz que Jesus curou muitos. Muitos do que creram, muitos do que acreditaram. Então depende disso. Quem está entendendo, a glória a Deus? Então nós temos que entender isso aqui. Você vai receber o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você é de Deus, você está selado com Deus. Amém, pessoal? Mas isso não impede você de ter pensamentos errados, vontades erradas. A questão é que agora com o Espírito Santo fica mais fácil obedecer. Porque não é a sua força sozinho. Agora é a força de Deus dentro de você. É a força do Espírito de Deus na sua vida. Quem está entendendo, a glória a Deus? Por isso Jesus disse: se vocês me amam, quem ama Jesus? Então obedeça os meus mandamentos. É isso que nós precisamos. Mas não tem como obedecer sem ter o Espírito. Por isso nós vamos buscar Ele hoje. Diga glória a Deus. Lucas 6,46, Jesus disse assim na Revista e Corrigida, que estamos acostumados. O que Ele disse? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha só. Não adianta levantar a mão, adorar Senhor, Senhor, mas você não faz o que Ele manda. Deus tem prazer na obediência. Vimos domingo passado que Ele não tem prazer em sacrifício. Ele tem prazer no quê? Na obediência à palavra. Então por isso está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo, o que eu mando? Versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é o quê? Semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo o quê? A enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde o quê? Abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Diga glória a Deus. Olha a diferença do versículo 49. Mas o que ouve e não o que? Não pratica, não faz, não obedece, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto também o que? A corrente. E logo o que? Caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O problema que vem para um, vem para outro. Qual é a diferença? A diferença é o alicerce. Um está firmado na rocha, outro está firmado na areia, outro está firmado na terra. Como que está o seu alicerce? O seu alicerce tem que estar pautado na palavra de Deus. O que está escrito, eu leio, entendo e faço. Pronto, acabou. Cuidado até com a interpretação. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Tem que tomar cuidado com a interpretação. Porque é por causa desse monte de interpretação que a gente tem fora, cada um lê e entende uma coisa,
que tem essa divisão no reino de Deus, na terra. O reino de Deus na terra está dividido. E é por isso que a gente não consegue vencer nenhuma eleição. Por quê? Porque está todo mundo dividido. A gente não consegue vencer nenhuma eleição. Está todo mundo dividido, cada um com pensamento, cada um de uma maneira. Cada um servindo a Deus do seu jeito, está errado. Diga, servir a Deus do meu jeito, já está errado. Já está errado. Eu não tenho que servir a Deus do meu jeito. Eu não posso pregar o que eu quero. Eu não posso fazer o culto da maneira que eu quero. Se Deus falasse para mim, Henrique, faz o culto do seu jeito aí, eu acho que ninguém ia ficar aqui não. Ou talvez ia ficar, ia lotar a igreja, que meu culto ia ser maneiro, da hora. Mas eu falei, Deus, eu quero fazer o culto como o Senhor quer que eu faça. Então eu não posso pregar o que eu quero, eu não posso falar para você o que eu quero. Eu tenho que falar o que Deus está mandando. E quando você fala o que Deus está mandando, muitos querem te apedrejar, como foi no passado. Os profetas que falaram o que Deus mandou, muitos morreram, outros foram ameaçados à morte. E eles estavam falando a palavra de quem? De Deus. Então eu tive que fazer uma escolha em ser o pastor do povo e ser o pastor de Deus. Fiz essa escolha há muitos anos atrás aqui. Escolhi ser o pastor de Deus, de dar a palavra. Eu falei, Senhor, se o Senhor trouxer o povo, eu prego, porque é o Senhor que vai ter que trazer, porque se depender deles gostar de alguma coisa, a igreja não é para a gente gostar, a igreja é para a gente servir a Deus. É para a gente vir ouvir a palavra, e se naquele dia Deus pegar pesado, eita, hoje Deus me cacetou, mas glória a Deus por isso, Pai. Amém ou não? Nada de, vou lá não, ficar só falando de pecado. Irmão, um pastor que só fala de pecado, ele só fala de pecado porque a igreja está no pecado. O dia que a igreja sair do pecado, não tiver nenhum mais no pecado, Deus vai dar novas revelações para aquela igreja. É assim que funciona. Porque o Espírito de Deus conhece cada um de nós. O pastor não manda espião atrás de você. Não tem nem dinheiro, nem recurso, nem tempo para isso. Para mandar alguém te espionar. Mas Deus te conhece. Ele sabe como é que você está. Ele sabe como é que você veio hoje. Ele sabe que se você morrer hoje, você vai para o inferno. Ele sabe. Então ele está dizendo, por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu estou mandando? Por que você me chama de Senhor, Senhor, fala que me ama, mas não me obedece? Não faz o que eu mando. Deixa eu te dar um exemplo. Tinha uma casa construída na rocha e a outra construída na areia. O que veio sobre a casa na rocha também veio sobre a casa na areia, na terra. Mas a casa da rocha permaneceu firme e a outra caiu. Irmão, eu não aceito a pessoa que fala assim, eu caí na fé por causa de tal pastor. Mentira. Eu caí na fé por causa... Não caiu por causa de ninguém, não. Você caiu porque você não estava alicerçado na base, que é Cristo, que é a palavra. Se você está baseado aqui, o mundo inteiro pode desviar, as igrejas todas podem fechar, tu continua servindo a Deus na sua casa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pode acontecer o que for, faltar saúde como faltou na vida de Jó. Perder os filhos todinho como foi na vida de Jó. Perder recursos todinho como foi na vida de Jó. E a única coisa que sobrou foi a esposa que ajudava ele. Não, ficava só falando no ouvido dele, amaldiçoa Deus e morre, amaldiçoa Deus e morre. Eu não sei porque você serve esse Deus ainda. Você vê, a mulher que estava bem de saúde, estava blasfemando contra Deus, e o homem cheio de lepra, se coçando com o cargo dele, ele falou, você fala como uma louca, mulher. Ele não tinha entendimento que foi o inimigo que roubou, então ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz, em tudo isso, Jó não pecou. Por quê? Porque o alicerce dele estava forte, irmão. Deus estava mostrando para o diabo ali, que Jó não servia a ele porque tinha, mas porque ele era o que era, ele tinha o que tinha. É o que Deus está mostrando para ele. É isso que Deus está falando conosco aqui hoje. Você precisa entender o que Deus está revelando. Deus está dizendo, não adianta me chamar de Senhor e, eu te amo, Jesus. Cantar até, te amo, Deus. Ele fala, mentira, mentira, mentira. Porque se você me amasse, você guardaria os meus mandamentos, você obedeceria, você faria o que eu estou mandando. Eu mando você perdoar, você não perdoa. Eu até acordo você de madrugada para orar, você não vai orar. Você acorda de madrugada e fica lá, está amarrado, Satanás, insônia do diabo, sai de mim. E o Espírito Santo falando, não é o diabo, não. Você vê que você está tão desligado com Deus que você nem entende que é Deus te acordando de madrugada e tirando o seu sono para orar. Aí é engraçado, de madrugada Deus tira o seu sono. Aqui na igreja é um sono danado, meu Deus do céu. Acorda, irmão, do lado. Ele fala, acorda, irmão, misericórdia. Tem gente que está faltando só o caixão, porque já está no jeito assim já. Misericórdia, muda essa história.
Não, irmão. Acorda que Deus está falando. Amém. Tiago capítulo 1, versículo 19. Ela vai colocar ali na NVI também para nós. Fala assim, presta atenção, do 19 ao 25. Meus amados irmãos, diga glória a Deus, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. São conselhos para nós. Portanto, conselho de Deus para nós: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Não só hoje, toda a palavra que Deus tem plantado no coração de vocês. Que eu estou implantando isso aqui. Esse mês eu estou implantando em você o quê? Obediência. Estou implantando isso em você. Aceite humildemente a palavra implantada. Não recusa o que Deus está falando. A qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Ela é poderosa para salvar, mas vai depender de nós para recebermos a salvação. Se aceitarmos esta palavra, beleza, estamos salvos. Eu não aceito, eu não concordo com a igreja. Quando você não concorda com a igreja, você não fica concordando com Deus, porque a igreja é de Deus, a palavra é de Deus. O pastor não está pregando o que é da mente dele, está pregando o que está escrito. Faz questão de você trazer sua Bíblia, mostrar ali, abrir a minha, e é palavra, está escrito. Aceite isso hoje, que pode salvar vocês. 22. Sejam o que, gente? Praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando. Que vai ter de gente naquele dia falando para Jesus: mas eu ia na igreja todo dia, eu ia na igreja todo domingo, eu dava meus dízimos, eu fazia isso. Vai ter pastor naquele dia falando: mas eu curava os enfermos, pregava a tua palavra, expulsava demônio. Vai ter pastor falando, mas está enganando a si mesmo, porque não pratica o quê? Posição não nos leva para o céu, é a obediência que abre o caminho, é a obediência que faz você entrar. Sejam praticantes da palavra, volta lá, não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Vai lá. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Mais um exemplo para nós. Jesus deu o exemplo da casa na rocha e da casa na terra. Agora aqui é semelhante ao homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua o quê? Quem já se olhou no espelho, se arrumou e depois, deixa eu olhar de novo? Quem já fez isso? É muito rápido, não é? Você olha para você ali, se arruma tal, você sai. Eu vejo as mulheres são assim, né? Ela acabou de se olhar no espelho em casa, um grandão lá enorme, para ver tudo. Ela passa na frente de um carro, ela olha no reflexo do vidro do carro. Não é nem um espelho, é um vidro. Ela quer ver o reflexo. O que eu já ri dentro do meu carro estacionado na rua, não é brincadeira não. Eu estacionado e a mulher lá, e eu aqui olhando, meu vídeo aí, se filmado, eu sei, vontade de abrir o vídeo, sabe? Só pra... Falei, não, vou abrir não, porque, coitada, né? Vai sentir mal vergonha, deixa pra lá. Eu reparei até que muitas mulheres, quando elas conversam com a gente, homem, e nos olham nos olhos fixamente, elas não estão olhando nos nossos olhos porque elas estão interessadas no que a gente está falando. Elas estão procurando o reflexo delas na bolha do nosso olho. Você já fez isso comigo? Ela estava olhando assim. Aí eu vi que ela estava assim, ó. Eu falei, o que foi? Ela, não, que eu estou me vendo pelos seus olhos. Eu falei, gente, não se iluda, homens. Elas falam que a gente não ouve elas também não ouvem. Se ela está te olhando fixamente nos olhos, está procurando um reflexo dela para ver se ela está bonita. É o que a palavra está dizendo. Depois de olhar para si mesmo, se esquece da sua o quê? Versículo 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade, diga glória a Deus, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo
que fizer. O que é bem-aventurado? Feliz. Na linguagem de hoje deve falar, né? Feliz no final, né? Cadê? Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Na NVI, ué, não está bem feliz não? Mas bem-aventurado é feliz, você já sabe, só olhar no dicionário. Bem-aventurado é feliz, será bem-aventurado, será feliz naquilo que fizer. O que está faltando para você ser feliz? Diga obediência. Obediência. A obediência faz você ser feliz. Você vai trabalhar feliz, você volta para casa feliz, tem casamento feliz, porque você está na obediência. Obediência é praticar a palavra. Pratique o que você tem ouvido, tem aprendido. Não, você que está começando a igreja, não se preocupe em saber tudo de uma vez, você vai ficar biruta. Vai lendo a Bíblia, vai vindo na igreja, vai ouvindo. Conforme você for aprendendo, você vai mudando as suas práticas. O pastor pregou contra palavrão. Opa, palavrão não pode, então vou tirar o palavrão da minha boca, né? O pastor falou da prostituição, que não pode se relacionar fisicamente com pessoa antes do casamento, só depois. Opa, então vou consertar minha vida, vou escolher alguém para me casar. E se já está casado, está tendo outros contatinhos, oxe, vou deixar a amante lá. Então, conforme você for ouvindo, você vai se limpando, você vai se acertando, você vai mudando. Não se preocupe com tudo de uma vez. Vai lendo a palavra, vai ouvindo, vai vir na igreja. Conforme você for ouvindo, vai praticando. Isso vai fazer você ser obediente. E Deus vai confiar coisas maiores na sua mão. Estou repetindo durante essa semana, acho que já tem umas 2 semanas, estou repetindo. Você confia em Deus e Deus já sabe que você confia nele. Mas Deus agora quer confiar em você. Nós estamos chegando num nível que não precisamos mais demonstrar que confiamos nele. A gente já sabe que a gente confia nele. Mas ele quer confiar em você. Ele quer confiar cargos em você. Ele quer confiar empresa em você. Ele quer confiar pessoas na sua mão. Diga glória a Deus. Mas para ele confiar pessoas na sua mão, ele tem que saber se você vai cuidar da pessoa ou se você vai ser um lobo para devorar a ovelha dele. Porque tem pastor que não entende isso. Às vezes tem uma jovem na igreja que está precisando de cuidado e Deus coloca para aquele pastor cuidar, mas ele começa a olhar pelo outro lado. Ele acha que tem que ter um caso com aquela jovem. Não, Deus colocou você para cuidar dela, mas Deus não vai colocar pessoas, acredite ou não, tem até pessoa bonita que Deus não pode trazer para a igreja, porque se trouxer os varão, eita, ó a irmã, os varão ficam assim, a irmã, eita, a irmã é solteira, é o que, irmã? Os varão ficam doidos. Então eles têm que trazer só as fubangas para a igreja, para vocês não olhar. E a mesma coisa é um homem. Será que Deus pode trazer um homem bombado aqui para essa igreja? Um homem malhado, um homem todo definido. Será que Deus pode trazer? Ou se ele sentar aqui na frente, na hora que levantar os braços assim para oração, a irmã vai ficar assim, nossa, ai Senhor, me perdoa. Ou seja, Deus não pode confiar nem as pessoas da academia nessa igreja, porque se entrar vai ficar olhando. A mesma coisa é o pastor, a mesma coisa é o obreiro, a mesma coisa é você. Para Deus trazer as pessoas, Deus tem que ter confiança em nós, para saber que a bonitona vai vir, mas a gente não vai olhar com olhar lascivo, vai olhar como uma ovelha. Vai chegar o bonitão, mas as mulheres não vão olhar com olhar lascivo, e muito menos o homem vai olhar para o outro, né? Não, vai tratar como uma alma, como se fosse qualquer outra pessoa. Isso aqui é sério. Se Deus está mandando eu falar, é porque tem esse problema na igreja. Chega o feio, mais um feio, aleluia, vem para o bando aí, feio. Mas se viu um bonitão, aí todo mundo, você vê aquela irmã, não, está amarrado. Deus tem que confiar no pastor da igreja, tem que confiar nos obreiros e tem que confiar no povo. Que vai entrar o feio, vai entrar o bonito. Não, pastor, ninguém é feio. Não, o missionário falou que ninguém é feio, mas tem gente feia assim. Tem uns irmãos aí que vou te contar. Você olha assim, você fala, Senhor, tu fizeste isso? Isso é criatura tua, Pai. Senhor, é difícil de acreditar. Mas não tem, a gente é visual, é ou não é? A gente é visual, você sabe diferenciar quem é. Tem um que não é bonito nem feio, ele é normal. Você olha assim, você fala, ele é um homem, é uma mulher, né? Mas isso que eu estou falando é sério. Será que Deus pode confiar essas pessoas vir na igreja? Pessoas bem arrumadas, pessoas que chamam a atenção. Ou será que se Deus trouxer essas pessoas aqui, o pastor não vai conseguir nem pregar mais, que todo mundo vai ficar assim? Está vendo? Irmão, nós já confiamos nele, mas ele quer confiar em você.
Pastor, como eu provo para Deus que Ele pode confiar em mim? Obedecendo a Deus nas mínimas coisas. Porque quem for fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem for fiel no pouco é fiel no muito. Começa a ser fiel, a obedecer. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Em todas as áreas. Tudo vai melhorar. Porque está dizendo que será bem-aventurado naquilo que fizer. Você vai ser feliz na obediência. Diga, a obediência traz felicidade. Vale a pena ser obediente ou não vale? Vale ou não vale? Que você vai ser feliz. Amém? Agora para terminar, posso terminar? Só minha esposa, amém, amém, pai, amém, amém. Salmos 37, 24. Abra sua Bíblia, por favor. Quero que você grife na sua Bíblia esse versículo. Quem está no celular, marque com alguma cor aí, porque você tem que gravar isso aqui. Acha aí, Salmos 37, 24. Amém? Achou? Achou, você olha para mim. Isso, quando você achar, você olha para mim, que eu vou te explicar o porquê que eu estou te dando esse versículo aqui. Isso, achou? Aí, olha para mim agora. Por muito tempo Satanás me enganou com esse pensamento: se você tem pensamento errado, você não é de Deus. Se você ainda tem vontades pecaminosas, você não é de Deus. E hoje eu tenho maturidade para entender isso. Eu estou no corpo de carne, você está no corpo de carne. Ele sempre vai ter desejos errados. Desejo de prostituição, desejo de raiva, de ódio, de vingança, sabe? Ele sempre vai ter desejos errados. O pensamento é muito rápido. Quando você vê, pum, já pensou. É assim, é muito rápido. Por isso que a gente sempre vai ter que estar se limpando. Esse versículo hoje eu compreendo totalmente. A Bíblia diz o quê? Ainda que caia. O que diz? Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pastor, por que todo mundo faz coisa errada e não acontece nada com eles? E eu não posso dar uma desviadinha que parece que uma tempestade vem para cima de mim. É simples. Deus faz isso para você não se perder. Quem já está perdido, ele faz coisa errada e não acontece nada com ele. Por quê? Porque o dele está guardado para o final. No final, tudo que fez de errado aqui e parece que nada aconteceu, quando chegar diante dos olhos de fogo, quando chegar diante do homem de branco, quando chegar diante de Jesus, aí você vai ver. Aí você vai ver a recompensa de todos aqueles. Mas nós não temos que se alegrar com isso. Nós temos que falar de Jesus para que eles venham se arrepender, como nós também nos arrependemos. Porque se Jesus não tivesse escolhido a gente também estaria condenado. É porque nós fomos escolhidos por Ele, aceitamos a palavra dele no nosso coração. Então esse versículo eu estou te dando para que quando você, por exemplo hoje, você vai sair bem daqui ou não vai? Vai, nós vamos orar agora, vamos orar para Deus perdoar, para Deus lavar, para Deus limpar. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Você vai sair daqui salvo hoje, perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. Mas o que pode acontecer amanhã? Pode acontecer de dar uma tropeçada. E nessa tropeçada você pode chegar até cair. Mas o que eu quero que você entenda é: caiu, não fique prostrado. Se levante em seguida, chore, peça perdão e continue a caminhada com Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Esse versículo mudou minha vida com Deus. Quando eu li ele, ainda que caia, não ficará o quê? Deus não está falando, você não pode cair. Não, Ele está dizendo, ainda que você caia. Ah, isso aqui é muito forte. Deus não está dizendo, você não vai cair. E Ele não está dizendo, se você cair, eu não quero saber de você. Deus não está falando isso. Deus sempre disse o contrário. Ainda que você caia, eu não quero que você caia, mas ainda que você não resista a alguma coisa e caia, e pegue naquele momento, e fique irado, fala uma besteira, e causa um pecado grande, um pecado pequeno, porque não existe pecadinho e pecadão, né? A gente que tem isso. Ainda que caia, não fique o quê?
Não fique caído. O problema é que as pessoas vêm à igreja, se limpam, e às vezes num dia da semana ali elas caem e elas falam: vou para a igreja mais não. Vou não, porque eu não consigo praticar. Vou não. Irmão, se todo mundo que não consegue praticar totalmente a palavra parar de vir à igreja, acabou o reino de Deus na terra. Acabou o pastor. Viu? Acabou. Ninguém vai pregar o evangelho mais. Ninguém. Ah, pastor tem que ser perfeito. Não tem. Ah, pastor, eu conheço um que é de frente da tela, é na frente do povo. Você vai ver alguma coisa, tem alguma falha, tem alguma coisa, você fala: caramba, é um homem de Deus que está fazendo isso. Mas depois que ele faz isso, o que Deus faz com ele quando ele vai orar? Pega ele, fala: por que você tratou meu povo daquele jeito? Por que você falou daquele jeito? Por que você... Ô Senhor, aí lá tem que chorar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ainda que caia, não fique prostrado. Fala para o seu irmão: não é para cair não, irmão. Não é para aproveitar. Olha para mim aqui, malandrão. Quem tem uns crentes malandros, tem ou não tem? Então, assim, ai, graças a Deus, Deus falou ainda que quero ficar prostrado. Então, mesmo que eu caia, não é para aproveitar disso. Ai, vou cair direto agora, vou cair. Não é isso que Deus está falando. Eu não posso cair. Diga: eu não posso cair. Diga: eu não vou cair, em nome de Jesus. Mas se cair, não fique prostrado. Se levante. E eu não sei como está a sua vida, mas talvez eu estou falando com pessoas aqui que caíram. Pastor, eu caí na fé, eu caí na prostituição, eu caí no vício de novo, eu caí na bebida, eu caí no cigarro, eu caí na mentira. Pastor, eu caí e acabei gastando meu dinheiro com jogo, nem dei meu dízimo esse mês, gastei tudo com jogo. Estou aqui, sabe, triste por causa disso. Eu não sei o que você caiu. Caiu? Deus está dizendo: eu não quero você prostrado. Amém? Mas Deus também não quer você falando: Senhor, Senhor, eu te amo, sem obedecer. Ele não quer você pela metade. Toma a decisão e obedeça, porque aquele que obedecer, ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser feliz em tudo que ele fizer. Aquele que pratica vai ser feliz em tudo que fizer. Então, ainda que caiu, não fique prostrado hoje. O Senhor quer te levantar aqui hoje em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Jesus.